Força da Fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Mariana Raibut. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Vai e não peques mais. Poderia ter sido uma tarde como outra qualquer, mas o povo se aglomerava inquieto na rua, unidos em torno de alguma coisa. E foram chamar o Mestre. Foram chamar Jesus para que observasse o que estava acontecendo. Fariseus, saduceus, sacerdotes da lei, o povo e os discípulos, todos estavam ali a cercá-lo com as suas dúvidas, com a sua curiosidade, com a sua hipocrisia. Estavam ali querendo medir a grandeza daquele homem, que era muito difícil de ser compreendido. Ele que possuía asas para voar além, como ser entendido por seres rastejantes? Quando Jesus chegou, aproximando-se da multidão agitada e inquieta, eles abriram espaço e ficou Jesus diante de uma mulher que ia ser apedrejada, uma adúltera. Mas como iria se comportar diante daquela mulher, diante da maldade daqueles que chamaram o Mestre, que queriam testá-lo? Como iria comportar-se aquele homem? A lei mosaica mandava apedrejar implacavelmente. A lei do Mestre mandava perdoar, mas ao mesmo tempo ele dissera para todos ouvirem que ele viera para que a lei fosse cumprida. Isso ele havia dito diante de muitas testemunhas. Um grande teste estava ali. Não era apenas uma mulher adúltera, era toda uma cilada envolvendo a luz. Era toda a hipocrisia daqueles que julgam e falam sem saber. A grande hipocrisia daqueles que não devassam além do véu, ou quando devassam, recuam, porque são covardes, são pequenos. E lá estava ele, o Mestre, impassível, olhando aquela mulher. Lá estava a lei de Moisés soberana e lá estava a lei do Mestre. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lá estava aquilo que ele já havia dito de público: eu vim para que a lei se cumpra. Então, o que faria ele? Ele olhou a mulher e, com um pequeno graveto que trazia na mão, ele escreveu na areia e silenciou. Mas o silêncio dele falava a palavra de Deus. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. O que estiver sem culpa, atire a primeira pedra. O que não tiver feito o mesmo, atire a primeira pedra. O que traz dentro de si a culpa camuflada de bem e de luz, atire a primeira pedra. E diante daquele homem, que era um desafio, mudo, um a um, leu e se retirou. Foram embora, cabisbaixos, carregando a culpa dentro da alma, carregando o pecado camuflado, que não estava exposto na praça pública. Ali estavam todos eles carregando o peso da própria consciência. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Ah, Mestre, que grandeza! Onde estava o teste da lei mosaica? Onde estava o teste da sua boa nova? Toda ela, ali no chão de pecados que eles pisavam. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Foram para suas casas, arrastando as suas culpas, escondendo-se nas grutas como os lobos, para melhor atacar. Porque aquele que quer atacar, não se expõe. Ele fica camuflado. Ele fica à distância. Ele espera um momento como todos esperavam um momento. Até os seus discípulos pensavam: e agora? O que vai ser agora? Eles mesmos queriam saber se o Mestre,
se aquele mestre era coerente com aquilo que ensinava. E ficou Jesus com a mulher pecadora. Senhor, os que me acusavam já não estão aqui. Ela também estava esperando uma decisão. Ela não leu o que Jesus escreveu na areia. Ela estava esperando o julgamento daquele homem. Aquele homem diante dela ainda representava o juiz. E ele disse: aqueles que te acusavam aqui já não estão. Vai e não peques mais. Ele deu para ela uma ordem divina. Ele deu para ela o preço da sua salvação. Ela seria salva se ela não fosse mais uma pecadora. Vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus não estaria mais diante dela no instante em que novamente ela fosse jogada na praça pública para ser apedrejada. A única coisa que sobrava para ela seria: não peques mais. E ela, recompondo-se, retirou-se. A mulher pecadora, levando com ela também, sem saber, aquilo que tinha motivado todos aqueles homens a deixá-la em paz. Ela foi sem saber porque todos aqueles homens retiraram-se envergonhados, sem olhar uns para os outros, simplesmente foram. E ela também foi. E ficou para todos nós um grande testemunho do Mestre. Nos testes da vida, saibamos mirar nos exemplos do Mestre, nos grandes exemplos da vida, nos grandes testes, porque a vida é cheia de exemplos que vocês devem ou não devem seguir. A vida é cheia de lições que vocês devem ou não devem aprender. A vida é cheia de ações que vocês devem ou não devem praticar. Mas aí está o Mestre a nos dizer, diante de uma encarnação, diante de uma decisão espiritual: vai e não peques mais. Porque nós não sabemos o que virá depois, na reincidência dos muitos crimes que já cometemos. E ele, o Mestre, saiu vitorioso. Onde poderiam ficar diante daquele homem tão sábio, daquele psicólogo inigualável? Aonde ficariam a lei de Moisés e a sua boa nova? Cada uma no seu lugar, e ele com Deus.